Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as escrituras. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos leremos do 14 ao 21. Vamos orar. Espírito Santo, é a tua competência, teu ofício, tu nos conceder a revelação de Cristo do Evangelho. Por isso, nos prostramos diante do Todo-Poderoso. Amém. E no nome de Jesus pedimos, ó Espírito, nos dá a revelação do Evangelho de Cristo e nos cura com ele. No nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Na verdade, ninguém escapa desse veredito de Deus, da palavra divina. Então, se todos pecaram, como está escrito em Romanos 5,12, se todos pecaram e a alma que pecar, essa morrerá, logo todos devem morrer. A sentença, o pagamento do pecado é a sentença da morte. Quem peca, morre. Se comer, morre. É a sentença. Quem é que vai pagar esse preço? Todos. Todos vão pagar. A alma que pecar, essa morrerá. Eu queria explorar essa questão aqui hoje, esta noite, do sacrifício vicário de Cristo. Se todas as almas são culpadas, se todos devem morrer, então ninguém escapará da morte. Todos morrerão. Né? Todos morrerão. O que acontecia no Antigo Testamento? O homem peca, quem paga é o animal. O animal era sacrificado. O homem peca, quem pagava é o animal. Agora não. O homem peca, quem paga é o homem. Agora, quem paga é o homem. Aonde é que entra a graça e a misericórdia divina? Era que o meu pecado, eu deveria sentir as minhas dores. Entretanto, quem sentiu foi Jesus. A minha iniquidade, quem deveria ser moído era eu. Eu que deveria ser moído. A quem foi moído? Para esclarecer isso, gente.
Jesus estava na cruz ali, não para tirar, tá certo, gente? Para tirar a nossa condenação, simplesmente por tirar, ok? A vida iníqua era minha e era sua. Quando ele foi moído na cruz, porque é uma expressão mais relacionada, não o corpo físico, mas sim a alma, a angústia da alma. Jesus ficou deprimido, depressivo, mas foi a minha depressão e foi a sua depressão. A minha angústia, a minha tristeza e a sua tristeza caiu sobre ele. O seu corpo padeceu, a sua alma foi moída, enfermada. Ok? A minha ferida emocional, a sua, os meus traumas, os seus, os meus medos, os seus, caiu sobre ele. E acaba que ele paga a conta de todos nós. Todas as pessoas que se aproximam de Cristo, do seu evangelho, ele se aproxima pela graça de Deus e ele diz: Senhor, tu já me deste a vitória. Não merecia, mas agora foi tu que quis me dar. E eu quero explorar toda a vitória do evangelho que tu me deu. Explore! Porque foi ele que quis fazer assim. Ele que quis. Eu lembro agora que o rei pegou uma úlcera, deixa eu me lembrar o nome dele. Ezequias pegou uma úlcera e o profeta trouxe a cura. Por meio de quem? Do sacrifício vicário de Cristo. Pois bem, querido. Um morreu por todos. Ele paga a conta de todos. Agora tem um detalhe. Todos morreram. Morreram para não fazer mais conta. Compra fiado para os outros pagar. Amém, queridos? Amém. Por que Cristo faz isso? Porque o pecado nos separou de Deus. E ele mortalmente, com seu sacrifício, nos separa do pecado. E agora? O Filho de Deus é todo desajeitado, nem pecar direito sabe. Por quê? Porque há uma separação. Toda pessoa regenerada não consegue viver no pecado porque ele separou uns do pecado. O mundo já não tem mais sentido para nós. Os desejos do mundo já não tem mais sentido para nós. O Senhor trabalha até agora, o Pai trabalha até agora, enquanto nós estamos meditando a sua palavra, ele está trancando os nossos caminhos com relação ao mundo e com o mundo com relação a nós. Não bate. Não bate mais, gente. Não entra mais. É a realidade. Tem umas coisinhas em celular, outras coisinhas ali, uma ostentaçãozinha, um negócio ali, mas no final das contas, não encaixa. Só
Burros na água. Burros na água porque eu estou falando que às vezes tem umas almazinhas meio atrevidas ainda, devido à presunção. Burros na água, lógico, graças a Deus, eu estou só tocando aqui no assunto, mas nós estamos avante. Amém. Aleluia. A grande questão é o seguinte, gente. Olha. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Vamos nós. Existe uma separação, tá? Entre Deus e o homem. Quem traz essa separação se chama iniquidade. Iniquidade. Com essa iniquidade no meio, não pode haver comunhão. Nós não podemos comungar com o nosso Criador por causa da iniquidade. Aonde é que a iniquidade se instala? Coração. No coração. O que ela fez com o nosso espírito? Matou ele. Todo ser humano é um ser trino, um ser que nasce. Ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Exatamente. O coração tipifica nesse músculo, não. É o espírito que está lá dentro que só Deus vê. Tá? Cabeça tipifica a alma. E o corpo é o corpo soma, é o corpo natural. Então o que acontece, gente? Essa iniquidade nos separa de Deus. O que aconteceu com Jesus? Foi lido aqui. Ele foi moído, se deixou ser moído para atrair a nossa iniquidade que nos separava do Criador. Tá? Então a iniquidade vem e mói ele, de todos nós. Mói ele. Ok? Porém, com a sua morte, ele destrói a morte. Ele aniquila a iniquidade. Quando ele aniquila a iniquidade, nos dá um coração novo. Com um coração novo, o Espírito Santo vem habitar no coração novo, que é puro. Quando o Espírito Santo vem habitar, nós passamos a ter de novo relacionamento com o Criador. O ser humano vive distante de Deus, né? Pensa no mundo, só pensa no seu trabalho, nas suas coisas, nas suas conquistas, nas suas vaidades, nos seus prazeres, né? Totalmente distante do mundo. Quando ele nasce de novo, não. É direto, pensando em Deus, Deus nele, né? Uma coisa assim, fica ali, entranhado, ó. Porque tá lá dentro. Ok? Bem. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Todos nós morremos. Morremos para quê? Ora, nós estávamos no início vivos para Deus, no seu sentido que tínhamos ali comunhão com Deus, né? O inimigo veio e nos matou, nos separou de Deus, ou seja, o homem passou a ser um ser morto espiritualmente, separado de Deus. Cristo foi enviado, Jesus, pelo Pai, para quê? Para nos restabelecer essa comunhão
com muito maior profundidade. Porque agora o homem ia ter uma vida espiritual. Quem nasce da carne e nasce do espírito, não te admire, devo dizer, importa-vos renascer de novo. Muito bem. Com essa aproximação, o homem passa a ser um ser espiritual, um ser vivo espiritual e um ser morto para o pecado. Inverteu agora. Ele já começa a pensar nas coisas divinas, ele já começa a pensar nas coisas de Deus, nos projetos de Deus, naquilo que envolve as questões divinas, os interesses do reino de Deus, os interesses de Jeová. Porque agora vai tudo mudando. A luz começa no seu espírito, vai tendo uma força, vai iluminando a sua alma, que vai curando as depressões, as tristezas, as coisas ruins, as feridas, os traumas, que está tudo na alma. A própria palavra, o próprio espírito, a palavra vai nos vivificando. Aí chega isso no corpo. Tá? Chega isso no corpo. Sabe por quê? Porque ele morreu por todos e todos também morremos. Agora, quem morreu foi o homem velho, desgraçado, doente. Foi o nosso lado podre, nosso lado ruim. Morreu. Para recebermos vida nova. Tá? Muito bem. E ele morreu por todos. Para que os que vivem aqui nessa vida, né? Terrena, vivam não mais para si mesmo. Isso quer dizer o quê? A vida egoísta tem os seus dias contados. O que vai prevalecer agora é a vida coletiva. Os interesses agora não são pessoais. Eles são interesses coletivos, de corpo, de igreja. Nós vamos em busca de interesses que envolvem a todos para a glória de Deus, que está sobre todos e em todos. Muito bem, que vivam não mais para si mesmo, para os seus interesses, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou por nós? Jesus. Nós vamos viver para quem? Para quem que o Luciano vai viver agora? Para ele ou para Jesus? Hein, Luciano? Para Jesus. Para Jesus. Amém? Amém. Nós vamos viver para quem? Para Jesus. Nós não vamos viver para nossas conquistas, para nós. Não vamos desbravar o mundo. Não. Nós vamos viver para Jesus. Aonde ele disse assim, entra aqui, a gente entra. Seja em qualquer área da vida. Mas é para ele. Porque agora nós temos foco, nós temos luz, nós temos direção, nós temos a palavra de Deus para nos conduzir, que é o Cristo encarnado. Ok? Muito bem. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conheçamos segundo a carne. Agora os interesses são coletivos e são interesses espirituais. Por que eu tenho interesse em você e você tem interesse em mim, nós temos interesse no outro? Por quê? Porque envolve os interesses espirituais nas pessoas, não nos seus bens, mas na sua alma. Entendeu? Os interesses agora são as questões espirituais. Nós queremos ver todos salvos, regenerados, edificados, santificados e bem. Amém? Isso de forma coletiva, né? Antes conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos
deste modo. Nada de conhecer ninguém segundo a carne. Sabe por quê, irmão? Se conhecer as pessoas segundo a carne, nós vamos ficar pessoas interesseiras. Nós temos que conhecer as pessoas segundo o Espírito, que envolve coisas espirituais, que envolve a salvação das pessoas, o desempenho das pessoas da vida espiritual, o progresso dessas pessoas, e não segundo a carne. Ok? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ah, não é para conhecer mais ninguém segundo a carne, não. 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 Porque os que são da carne é os que são de Adão. E o velho Adão morreu. Faz tempo que eu não ouvi falar disso. Estou tocando agora no assunto. Morreu. Agora é assunto novo. Agora quem está em pauta, quem está fazendo sucesso, é Cristo. E é esse Cristo que nós devemos anunciar, pregar, falar, promulgar o seu direito sobre a terra e sobre a raça humana. Né? Muito bem. Assim, se alguém está em Cristo, é nova. Agora nós estamos em Cristo. Somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas pastor, há um mês atrás eu era isso, há 2 meses atrás eu era assim, há 3 meses atrás, não importa, ontem, não importa. É hoje, é nova criatura. O que velho foi velho, passou. A sua vida velha passou. Os seus pecados passou. Tudo passou. Tudo passou. Porque agora um morreu por todos. Logo todos morreram. E quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Nenhum defunto vai pagar por um crime que cometeu. Não importa o seu pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Crê nessa morte. Amém. Crê nessa morte. Amém? Ela é poderosa. Eu sei que precisa mais fé para crer nela, mais do que no sangue. Mas é necessário que nós venhamos a crer na nossa morte no corpo de Cristo. Porque nós estamos salvos em Cristo. Plenamente salvos nele. Um morreu por todos. Logo, todos nós morremos. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Deus Pai fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tá? Deus fez tudo isso. Tá? A saber, Deus estava onde? Onde é que Deus estava? Passeando pelo jardim? Não. Na viração do dia? Deus estava onde agora? Em Cristo. Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo quem? O mundo. Gente, Deus estava em Cristo, reconciliando todas as pessoas com Ele. Isso quer dizer o quê? Não imputando os homens as suas transgressões, pelo contrário, perdoando todas elas. E nos confiou a palavra da reconciliação. O próprio Pai, que foi agredido por nós,
por conta do nosso pecado, Ele mesmo nos perdoou em Cristo Jesus. Amém. E confiou a cada um de nós que já como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo. Amém? Amém. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Existe a reconciliação, né? No corpo de Cristo, que o Pai fez, isso é um fato consumado, mas existe de novo essa reconciliação. Como é que funciona isso, gente? Como é que funciona isso? Né? A palavra diz em Osés, conheçamos o Senhor. Mas diz mais o seguinte, mas continuamos, vos reconcilieis como Senhor. Ou seja, o Pai nos reconciliou em Cristo, consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação. Ele já nos deu uma experiência de reconciliação com Ele, mas nós devemos sempre ficar procurando reconciliamento com Deus. Como é que funciona isso? Funciona, irmão, que a nossa vida, a constituição da nossa vida envolve muitas vontades, interesses da nossa natureza, tá? Do nosso egoísmo, e tudo isso aí tem que ser cedido para Deus. Tem que ser cedido. Para quê? Para ficar em intimidade. Ficar íntimo. Tá? Eu sei que nós vamos trazer aí, em breve, um estudo sobre saindo, como é que é aquela palavra da teoria do cristianismo para a prática. Porque nós somos muito teóricos. Não é verdade, gente? Nós conversamos bem, falamos bem, e na hora do negócio, a gente quer, ó. Ou não? Vos reconcilieis com Deus. Vamos deixar de ser teórico, né? Vamos para a prática do cristianismo. Quando nós olhamos para os nossos pais, nossos primeiros pais ali no primeiro século, nós vimos o que aqueles homens padeceram e fizeram, né? Entregaram toda a vida deles por amor a Jesus. Se a gente quer um cristianismo autêntico e verdadeiro, nós deveremos entregar todo o nosso ser para Deus e ajudar uns aos outros, sofrer uns pelos outros, até ver todo o reino de Deus, né, estruturado e virar o fim. É o desejo do Pai. Fazer isso. Tá? Então vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu, que foi que não conheceu o pecado? Deus Pai fez o seu Filho pecado por nós. Ora, por que fez o seu Filho pecado por nós? Porque a nossa iniquidade caiu sobre ele. Ele se tornou pecado por nós. Porque a nossa iniquidade caiu sobre ele. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Agora tem um detalhe. Presta atenção. O sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus, nos purificou de todos os nossos pecados, plural. Todos os nossos pecados. Não ficou um para contar a história. O do seu passado, do seu presente e os que poderia vir. Todo, porque o sangue de Jesus trabalha na eternidade, ele trabalha no tempo. O sangue de Jesus é poderoso, nos perdoou de todos os nossos pecados.
Limpou todo. Ok? Quando eu falo com essa visão, eu estou falando que no ato da regeneração, todos os seus pecados passados é apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Entretanto, o sangue de Jesus fica na nossa vida para que a iniquidade não penetre mais também no nossa vida. Ok? Fica conosco. E o sangue dele vai purificando toda a nossa consciência. Amém? Amém. Muito bem. Esse sangue é poderoso. Com esse sangue, Jesus Cristo nos justificou. E nós estamos justificados por meio do seu sangue. Só que um morreu por todos. Logo todos morreram. O sangue trata com os meus e os seus pecados. Ok? A morte de Jesus, a minha morte com ele, trata da nossa iniquidade. É um negócio mais profundo. Tá? É um negócio que fere, é um negócio que mói, mas é um negócio eficaz. A morte, ela é eficaz, né? No corpo de Cristo. O que acontece, gente? Nós morremos no corpo dele, Deus estava em Cristo, fez o seu Filho de pecado por nossa causa, mas essa morte nossa com ele, essa nossa união com ele, o Pai nos fez juntamente com ele, não é fora dele. Juntamente com ele, nós fomos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que em Cristo, tá? Nós não só fomos justificados, mas nós somos a própria justiça de Deus. Amém. Pesado, mas profundo, mais firme. Por isso que eu digo, né? Muita gente trabalha com o sangue de Jesus, não sabe trabalhar direito, ainda fica com consciência culpada, mas quando você vai na morte, precisa de mais fé. Mas a morte é caco de cristiano para todo lado. Não fica nada. Amém? Amém. A morte, você sim, eu creio na minha morte no corpo de Cristo. Se algo vos acusa, se a sua consciência acusa, o diabo acusa, o vizinho acusa, seja quem lhe acusa, quando você crê na sua morte no corpo de Cristo, aí justificado, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Paz com o sangue, paz na morte no corpo de Cristo e paz na vida. Precisa de mais fé para a vida. Eu não vou entrar agora, não. Ficar só na morte. A morte nossa no corpo de Cristo é tão graciosa que você leva uma vida maneira, um fardo leve, sem peso e uma consciência maravilhosa com Deus, com os irmãos e com o próximo. Amém? Só essa justiça em Cristo que Deus fez tem competência de fazer isso. Tá. Pelo sangue, pela morte e pela vida. Pelo sangue, nós fomos separados dos nossos pecados. Mortos para o pecado. Pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas chagas. Suas chagas. Suas feridas abertas, que envolvem a nossa iniquidade que caiu no corpo dele, caiu na sua alma. Nós fomos sarados, curados. Verdade? Nada resiste o poder do Evangelho, o poder de Cristo. Tá? Por quê, gente? Quem nos leva para a morte, que é o pecado, o salário do pecado é a morte foi assassinada pela morte de Jesus. E bem feito,
Porque o nosso Cristo nos promete essa graça, essa vitória. Ok? Então, a morte mata a morte. Né? Por que é isso, gente? Porque Deus estava em Cristo para fazer essa obra. Amém. O sangue de Jesus só apaga os nossos pecados. Mas a morte de Cristo destrói o nosso pecado. Amém. O corpo do pecado. Ok? E nós estávamos em Cristo, porque nós fomos atraídos com cordas humanas e com laços de amor. Deus estava em Cristo, atraindo consigo o mundo. Todos foram parar no corpo de Cristo. Tá? Quando chega no corpo de Cristo, o sangue é derramado para nos perdoar os nossos pecados. Tá? O Cristo diz, tudo está consumado. Ou seja, ele morre e a morte dele leva a morte que estava nele. Você imagina aí? Foi tipo uma isca, um anzol. Homem-bomba, né? Um anzol. Chutou lá. O que acontece? A morte que matou Jesus morreu. Impressionante, né? Capacidade de Deus de resolver as questões, né? Sabedoria de Deus. Por isso que a Bíblia fala que isso é sabedoria de Deus. Tá? E agora, em Cristo, nós somos justiça. Por que ninguém pode nos acusar? Quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem é que pode botar a língua para fora e falar de um santo de Deus? Ninguém. Se falar, eu queima. Queima a língua. Todos pagarão se falar dos santos. Ninguém escapa, viu, gente? Até se a gente vacilar assim, estrelar um pouquinho, vacilar, todos vai padecer, vai sofrer alguma coisa se botar a língua para fora para falar dos santos. Por quê? Porque quem atentará acusações contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Jesus que morreu e ressuscitou. Amém? Amém. Muito bem. Nós estamos encerrando esse assunto, né, gente? Vamos botar a língua para dentro. Caladinho, viu? Não falo mal de ninguém. Vai dos santos. Então, o que acontece? Nós estamos plenamente justificados em Cristo. E agora nós somos a própria justiça de Deus em Cristo. Quem é que vai acusar um santo? Não estou falando esse santo da igreja romana, não. Eles já estão mortos. Estou falando do santo vivo, que vive pela fé. Quem é que vai atentar acusações contra os escolhidos de Deus? Porque é duro recalcitrar contra os princípios e a palavra de Deus. Quanto mais a gente vai fazer algo que é contrário ao que a Bíblia ensina, mais a gente sofre. Não é isso? Então, muito bem, queridos. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Os homens não têm cacique para nos acusar de nada. O mundo não tem cacique para nos acusar de nada. Nem o irmão falar mal do outro tem cacique para fazer isso. Por quê? Porque nós somos a própria justiça de Deus em Cristo. É em Cristo. Isso é forte? É forte, pastor, mas eu estou meio assim, com consciência pesada. Eu falei para você que precisa de mais fé. Nunca neguei isso. A quebradeira é grande. Porém, quando alcançamos a fé, relaxa. Amém? Amém. Relaxa. Por quê? Porque agora nós fomos feitos justiça. Justiça de Deus. Não estou falando de incompetência humana, que são muitas, fracassos, fraquezas.
Estou falando de uma obra plena da graça de Deus, do Pai, em Cristo, a favor do mundo inteiro. Entretanto, quem creu em nossa pregação? Só os que creem na pregação é que vai usufruir desse perdão maravilhoso, dessa união com o próprio Cristo. Você está nas entranhas de Deus, não é só Deus que está em você, né? Porque hoje é tão difícil uma pessoa crer que Deus mora nela, né? Devido aos pecados, a vida de orgia que a pessoa vive, vida de promiscuidade, vaidade, etc. Tal. As pessoas têm um Deus lá distante e ela aqui. Aqui e acolá uns acreditam que Deus mora no coração deles. Se é tão difícil a pessoa crer nisso, pelo menos acreditar nisso, imagina você crer que você mora em Deus. Que você está nas entranhas de Deus. Já pensou nisso você? Sabe por que não pensar? Porque você não escutava o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Deus está nas nossas entranhas, nós nas entranhas de Deus em Cristo. Amém. Amém? Unidos nele. Amém, queridos? Agora vamos para cá. Romanos. Nós já vamos acabar. Romanos capítulo 6. Vamos nós. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Nós vamos permanecer no pecado? Não. Mas por quê, pai? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Vocês entendem, gente? Como é que nós vamos viver para o pecado se nós morremos para ele? Isto é, nós estamos separados do pecado. Na vida do regenerado, o pecado não completa o seu círculo. Porque se ele completa, a iniquidade vem. Por quê? Porque o problema do nosso pecado está relacionado com a nossa natureza terrena, a nossa constituição terrena. Agora não envolve mais uma questão espiritual. Sabe por que não envolve mais? Porque quem mora em nós é Deus, é o Espírito Santo. Pode até subir pelo corpo, pela alma. Quando chega, vai querer penetrar lá dentro, opa! A casa está ocupada. Ah, se eu fosse pentecostal, meu Deus. Tanta gente para ouvir essa verdade. Queria ver vocês alegres ouvindo isso. Meus amados, o Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações. E aqui não aceita mais iniquidade. Amém. É o Espírito que mora. Amém, queridos? Como vamos viver no pecado? Nós já morremos para ele. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o velho morre, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Andemos em novidade de vida. Amém? Pastor, como é que é esse negócio, dessa graça, desse poder atrativo de Deus, que me atrai? É que você está aí, fruto do Evangelho, o Evangelho penetra, e Deus vai lhe chamando, lhe chamando, lhe chamando. Isso não é questão de frequentar a igreja. Não é questão de ir para a reunião lá, aqui, não. Isso é questão do poder que já tomou de conta da sua vida, meu irmão. Amém. Entendeu como é que funciona? É o Evangelho. Quando chega o Evangelho, acaba-se Mônica. Não é, Mônica? Me acabou também, minha filha. Nos primeiros dias a gente resiste, umas petelecadas, uns negócios, né? Mas
acaba por nosso próprio bem, para que a gente, de fato, tenha uma verdadeira comunhão com Deus. De fato. Muito bem, queridos. Vamos para o 5. Por quê? Se fomos unidos na semelhança da sua morte, ou seja, da maneira que ele morreu, nós morremos, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a vida velha adâmica. Foi morta. Ela foi morta para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. O pecado tem corpo e ele precisava ser destruído. Para não servirmos mais o pecado. O pecado, o corpo do pecado, a iniquidade do homem foi destruída no corpo de Cristo. Por isso nós somos livres. As nossas complicações são humanas. E Paulo diz: tentações não veio sobre nós, não ser tentação humana. Não tem mais negócio de espiritualidade, não. A espiritualidade é Cristo em nós. O diabo não pode, só tem ali, até aqui. Daqui para cá quem manda é Jesus, quem manda é o Espírito Santo. E você sabe, não sei se vocês sabiam, que o Espírito Santo tem época que resiste às obras malignas ferozmente na nossa vida. O Espírito Santo é forte. Ele vem com aquela pombinha ali, mas relacionada à nossa paz, nossa comunhão, nosso perdão com Deus. Mas o Espírito Santo é forte. E ele trabalha com a espada. A espada de quem? Do Espírito. A espada do Senhor. Ok? Que é a palavra de Deus. Muito bem. Então, o corpo do pecado, que é a iniquidade que foi instalada em nós, a vida velha adâmica que estava instalada no nosso interior, ela foi destruída na morte no corpo de Cristo. O homem velho destruído. Acabou. O que fica do homem velho, pastor? O que fica do homem velho é os pertences antigos, os vícios antigos, umas coisas antigas, que fica na nossa constituição, que vai ter que sair também todinha até o final da vida. Vai ficar só Cristo. Cristo por dentro, Cristo por fora. Cristo no espírito, Cristo na alma e Cristo no corpo. No final de contas, é o pai de muitos filhos, a cara de Cristo, a cara de Jesus. É a grande família que o pai quis fazer. Lá nós vamos morar na eternidade com o pai, todo mundo parecido com Jesus. Quem é feio, não se preocupe, essa feiura vai acabar um dia. Agora vai ser só Cristo. Daqui para frente, se alegre. É só Cristo. Todo mundo feliz, todo mundo bonito. Vai ser a imagem de Cristo. Muito bem. Aí diz mais. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Muito bem, gente. Quem morreu está justificado do pecado. Ok? Você morreu com Cristo? No corpo de Cristo? Amém. Então você está justificado do pecado. Amém. Graças a Deus. O sangue de Jesus foi derramado por você. Então você está justificado dos seus pecados. E você crê na sua união, na sua morte no corpo de Cristo? Então você está justificado do pecado. Você crê que Cristo vive em você? Amém? Então você está justificado da sua consciência diária, porque você diz: Cristo vive em mim. Mas é mais para frente. Graça e paz, irmãos. Vamos agradecer. Pai, muito obrigado. No nome de Jesus Cristo. Cristo é a nossa vida. Amém. Muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso. Tua palavra. Amém. Por os louvores, para a comunhão, por cada um dos meus irmãos. Amém. Agora eu te peço, Pai, o meu teu Espírito trabalha nas nossas vidas.
dando vida aos mortos, santificando os vivos, confirmando os nossos passos na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.